Tudo bem? Vamos que vamos? Claro, né? Treinamento total. Vamos. Considerando a prática de ato infracional por adolescente e os direitos individuais assegurados nessa situação pelo ECA, assinale a alternativa correta. Ok? Joinha? Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime e não a estabelecida como contravenção penal. Moleza, né? Pois é. Claro que a contravenção penal, né, esse tipo penal também é conduta considerada, né, como ato infracional, ok? Isso está lá no artigo 103, artigo 103. Que mais? O adolescente não pode ser privado de sua liberdade se não em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então só tem duas formas do adolescente ser privado de sua liberdade. Ou em flagrante ou em ordem de busca e apreensão, ordem do juiz da infância e juventude. Corretíssima essa afirmativa, tá lá no artigo 106, correto, e né, vamos lá ver os demais. Se o adolescente que comete ato infracional perde o direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo, contudo, ser intimado... tudo errado, né? Pelo amor de Deus. Não perde, não, pelo contrário, ele tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão. Ok? Isso aí está lá no artigo 106, parágrafo único. Artigo 106, Claudete, 106, parágrafo único. E letra D, o adolescente civilmente identificado será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais. Lógico que não, a gente acabou de falar disso, né? Quer dizer, no vídeo anterior, que o adolescente civilmente identificado, ele não será submetido à identificação compulsória, ok? Isso está lá no artigo 109, artigo 109. Agora, tem uma ressalva, né? Tá assim, salvo para efeito de confrontação, tá aqui independente, né? Na verdade salvo se para efeito de confrontação em caso de dúvida fundada, né? Havendo dúvida fundada, né? Sobre a idade, ele tá ali, né? Sei lá, ele pode ter... É um adulto que tá ali com documento falso, o policial, ele... Poxa, tu tá mentindo pra mim, esse documento é falso, né? Etc. Aí existe uma dúvida fundada, respaldada, ok? Aí nesse caso, né, essa garantia, nenhuma garantia na vida é absoluta, né? Então ele vai ser compulsoriamente identificado porque havia uma dúvida, né, fundada, ok? Joinha? Seguindo. Paulo, com 17 anos de idade, foi flagrado praticando ato infracional. E o procedimento judicial de apuração foi iniciado. Considerando essa situação hipotética e o que dispõe o ECA, assinale a alternativa correta, ok? Então, o que aconteceu aqui? Flagrante de ato infracional por um adolescente com 17 anos de idade, ok? Tudo bem? Bom, e aí, considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa correta. A concessão, muito boa, né? Falando da remissão. A concessão da remissão pelo Ministério Público importará na interrupção do processo já iniciado e no perdão total do Paulo. Olha só. Remissão, né? É um benefício que pode ser oferecido, ofertado tanto pelo promotor de justiça, pelo Ministério Público, quanto pelo juiz. Joinha? Como é que um processo se inicia? A ação socioeducativa se inicia com a representação oferecida pelo Ministério Público. Antes disso, ela não se inicia, ok? Então, se
a ação socioeducativa contra esse adolescente, contra o Paulo, só vai ser iniciada pelo Ministério Público e o Ministério Público tem a opção de, em vez de oferecer a representação, oferecer uma remissão, é claro que a remissão oferecida pelo Ministério Público não vai importar na interrupção do processo, porque o processo nem começou. O processo só começa quando o Ministério Público oferece a sua representação, né? Acusando ali, acusando mesmo, acusando o adolescente da prática de um ato infracional. Só que, o que o Ministério Público, o que o promotor de justiça faz? Olha só. Eu tenho aqui elementos suficientes para dar início a uma ação socioeducativa contra você, para te processar, mas eu vou te dar uma oportunidade. Eu não vou te processar e eu te ofereço uma remissão, ok? Uma possibilidade de você, uma oportunidade de você se consertar, te dando uma oportunidade. Aceita? Você também não é obrigado a aceitar. Entendeu? Então, isso é muito importante. A remissão ofertada pelo Ministério Público jamais vai interromper um processo, porque o processo não se iniciou. Isso é muito importante entender. Isso está lá no artigo 126 do ECA, que diz que antes de iniciado o procedimento judicial para apuração do ato infracional, o representante do MP poderá conceder remissão como forma de exclusão do processo, ok? Atendendo às circunstâncias e consequências aí do fato, contexto social, personalidade do adolescente e sua menor participação no ato infracional. Depende, né? Às vezes é o susto ali que o adolescente precisava para se emendar, enfim, ok? A remissão pode ser um excelente instrumento de oportunidade, ok? É isso. O que mais? Letra B. A remissão implica no reconhecimento da responsabilidade de Paulo, mas exclui a possibilidade de aplicação de medida socioeducativa. Nem uma coisa nem outra, né? Nem implica no reconhecimento e nem exclui a aplicação de medida socioeducativa. Porque se a medida socioeducativa ela tem caráter pedagógico, ela pode ser aplicada em uma remissão. Entendeu? Olha só o que diz o artigo 127. Artigo 127 do ECA diz o seguinte: a remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedente, podendo incluir, eventualmente, a aplicação de qualquer medida prevista em lei, né, medida socioeducativa, exceto semiliberdade e internação. Essas duas medidas socioeducativas, semiliberdade e internação, não podem ser aplicadas através da remissão. Mas a liberdade assistida pode, né? Percebeu? Semiliberdade e internação. Essas não podem ser aplicadas via remissão, ok? Muito importante. Bom, vamos seguir. A remissão prevalece para efeito de antecedente, devendo constar nos registros de Paulo junto à Justiça da Infância e Juventude. Acabei de ler que isso não acontece. É o mesmo artigo 127. Está errado dizer que prevalece para antecedente. Não vai ficar fichado, não vai ter nada. A remissão pode incluir, eventualmente, a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto colocação em regime de semiliberdade e a internação. Acabei de ler isso, né? Pois é, isso mesmo, perfeito, letra D está correta. Mesmo artigo 127. E letra E, a remissão poderá ser revista judicialmente, de ofício ou no prazo de 5 dias, mediante pedido do adolescente, de seu representante legal ou do MP. Qual é o erro aqui? Olha só a redação do artigo 128. A medida aplicada por força de remissão poderá ser revista judicialmente a qualquer tempo, ok?
Isso, mediante pedido expresso do adolescente, do seu representante legal ou do MP. Então, não é no prazo de 5 dias, ok? É a qualquer tempo, certo? Tudo bem? E aí, resposta letra D de dado, letra D de dado. Vamos que vamos. Mais um caso hipotético. Gabriel com 18 anos de idade e José com 17 anos de idade, ok? Então, nós temos um adulto e um adolescente. Foram surpreendidos em flagrante praticando conduta correspondente ao crime de latrocínio, que é o crime, né, com maior penalidade no nosso Código Penal, porque, né, o objetivo é o patrimônio, né, furtar, assaltar, roubar, o roubo, né, e acaba por resultar em morte, no assassinato da vítima, ok? Então, isso é o latrocínio, é o roubo seguido de morte, é isso. O fato teve repercussão social em face de a vítima ser pai de família, infelizmente, né? É um caso hipotético que acontece, infelizmente, nesse Brasil com uma constância absurda. Com base nessa situação hipotética e no que dispõe o ECA, é correto afirmar que Gabriel e José deverão ser conduzidos à delegacia de polícia para a lavratura do auto de prisão em flagrante de Gabriel e das providências necessárias. E José deverá ser encaminhado à delegacia especializada no atendimento a menores infratores. Ok? Olha lá. Gabriel e José deverão ser conduzidos para a delegacia, para auto de prisão em flagrante do Gabriel, que tem 18 anos. Como assim? Né? E depois que José vai ser encaminhado à delegacia especializada? Vamos ver aqui, vamos ver as outras opções. José não poderá ser liberado devendo a autoridade policial encaminhá-lo ao representante do MP com cópia do auto de apreensão. Sendo impossível a apresentação imediata, o delegado deverá encaminhar José à entidade de atendimento que deverá fazer a apresentação ao Ministério Público em 24 horas. Isso aqui está perfeito, é o que você tem lá no artigo 178, né? Tem assim, o adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial em condições atentatórias à dignidade, né? Enfim, o adolescente, ele sob pena de responsabilidade, né? Ok? Então, assim, ele pode chegar aí à delegacia, né? Que tá aqui, cadê? Devendo ser conduzido à delegacia de polícia para a lavratura do auto de prisão. Aqui não disse como que ele estava sendo conduzido, né? Mas vai com ele lá para a delegacia para resolver o problema do maior, para depois José ser encaminhado para atendimento, entendeu? Olha só, não. Já fazer o encaminhamento devido. E essa afirmativa aqui, da letra B, ela está mais completa. Por quê? Porque nós temos aqui todo o procedimento que uma autoridade policial deve observar quando da apresentação do adolescente infrator. Ok? Então, assim, a questão, ela é uma questão, né, de especialista socioeducativo e ela dá margem à interpretação por conta do que a gente vivencia na prática. Mas quando você vê a letra B, ela está bem completinha. Vamos ver se tem alguma melhor que ela. Essa é aquele tipo de questão que você vai buscar a resposta mais adequada. Tudo bem? Então, nós temos aqui a lavratura do auto relativo a José, em face de sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, poderá ser substituída por boletim de ocorrência. Não. José praticou ato infracional, né, com grave ameaça, não, grave lesão à pessoa.
né? Foi latrocínio, matou a pessoa, né? Então, não é boletim de ocorrência, porque o ECA determina que no caso de gravidade deve observar auto de apreensão e não boletim de ocorrência. José poderá ser liberado pela autoridade policial caso seu representante legal compareça e assuma a responsabilidade por sua apresentação, sob termo de compromisso e responsabilidade, né, ao representante do MP no mesmo dia ou sendo impossível no primeiro dia imediato. Ele não vai ser liberado por quê? Por conta do ato infracional gravíssimo que ele praticou. Por isso que escolheram o latrocínio, entendeu? Porque é um dos crimes considerados mais graves no nosso Código Penal. Então ele não vai ser liberado. José, ao ser apreendido em flagrante, não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, sob pena de responsabilidade da autoridade que fizer. Aí, agora que vem o artigo 178, né? Não poderá ser conduzido, olha só, não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado, sob pena de responsabilidade da autoridade que o fizer, ok? Diz assim, não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial em condições atentatórias à sua dignidade, ok? Ou que implique em risco em integridade, a sua integridade física ou mental. Entendeu? Então assim, não é que ele não possa ser conduzido em compartimento fechado. Pode. Só não pode ser em condições atentatórias à sua dignidade. Ok? Mas ele pode ir no compartimento fechado. É uma pegadinha, ok? Cuidado com o artigo 178. Eu até anotei ele aqui, por quê? Porque muita gente acha isso. Não pode colocar. Eu já apreendi alguns adolescentes infratores por ordem judicial. Como eu sou oficial de justiça, né, eu recebo ordem de busca e apreensão de adolescente infrator. Ele vai no compartimento, né? Se tiver que ir lá, ele vai lá no compartimento fechado. Vai, ok? Ele não pode ir misturado com um monte de adulto, né? Que estejam ameaçando, enfim, numa situação. Mas a lei é clara. Só não vai ser conduzido em compartimento fechado de viatura policial em condições atentatórias à sua dignidade ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental. Olha só que diferente, né? Então, isso aqui é uma pegadinha. Agora, José, ele realmente praticou um crime gravíssimo, então ele não poderá ser liberado, devendo a autoridade policial encaminhá-lo ao representante do MP com cópia do auto da apreensão. Ele tem que fazer auto de apreensão, né, o que determina. Sendo impossível a apresentação imediata para o MP, o delegado deverá encaminhar a José a uma entidade de atendimento, né, porque não deu tempo, às vezes já é noite. E essa entidade de atendimento deverá providenciar a apresentação do adolescente ao MP no prazo de 24 horas. Isso sim, né? Isso aqui está perfeito, corretíssimo. Tá bom? Ok? Vamos lá, seguindo. Fábio tem 12 anos de idade, foi surpreendido praticando ato infracional, correspondente ao crime de furto. Então, Fábio, com 11 anos, falei 12, né? 11 anos, desculpa. 11. E aí, Fábio é criança, não é adolescente, né? Considerando essa situação hipotética, o que dispõe o ECA, poderá ser aplicado a Fábio a medida de... Então, vamos lá. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, colocação em família substituta, inserção em regime de semi-liberdade. Olha, questão muito boa. Muito boa. Por quê? Muita gente vai ficar aqui assim, não é criança, eu vou fazer uma advertência para ele, uma bronca, dá um passa fora nele. A advertência é medida socioeducativa, né? Pois é, cuidado. Então, a única coisa que você deve se ater aqui é o seguinte,
É criança, não pode medida socioeducativa. Aí você identifica o que é medida socioeducativa e o que é medida protetiva. Advertência, medida socioeducativa. Reparar o dano, socioeducativa. Prestação de serviço, socioeducativa, né? Colocação família substituta e semi-liberdade socioeducativa. Então só pode ser colocação em família substituta. Aí aquele candidato, né, que gosta de trazer para a questão algo que não está nela, né, vai falar o quê? Ah, mas olha só, como assim vai tirar ele da família dele? Pode ser. A única medida protetiva que tem aqui, que não é socioeducativa, é essa. Então a resposta é essa. Se vai ou se não vai, o outro contexto entendeu? O gabarito é esse, medida protetiva. Tudo bem? E aí quando você... cadê? Você olha lá no artigo do rol. No rol do artigo 101, você vê as medidas de proteção. Em último lugar, tá lá a medida... oh meu Deus do céu. Protetiva, né? De colocação em família substituta. Tudo bem? Ok? Questão muito fácil, mas que pegou muita gente, tenho certeza. Vamos lá. Em relação ao procedimento previsto no ECA, referente à apuração de ato infracional atribuído ao adolescente, assinale a alternativa correta. Ok? Marcar o que está correto. Vamos lá. A autoridade judiciária poderá discordar. Ó, muito boa essa questão. A autoridade judiciária poderá discordar do pedido de arquivamento dos autos feito pelo representante do MP, hipótese em que deverá fazer remessa dos autos mediante despacho fundamentado ao PGJ, ao Procurador-Geral de Justiça, que, caso ratifique o arquivamento, fará com que o juiz seja obrigado a homologá-lo. Muito bom. O que acontece aqui? Você já sabe que o Ministério Público é o autor privativo da ação socioeducativa. Só ele pode oferecer a representação contra o adolescente, em face de ato infracional praticado por adolescente, certo? E aí o que acontece? O Ministério Público pode receber o auto de apreensão, né? De apreensão, o auto de apreensão em flagrante, de ato infracional, ok? E analisar, ou boletim de ocorrência, enfim, analisar, assim, olha, não tem nenhum elemento aqui suficiente para uma ação, uma representação contra este adolescente. Requero o arquivamento do auto de apreensão, do procedimento policial. Não vou processar esse adolescente, não vou oferecer a ação, a representação, não vou acusá-lo de nada. Aí o juiz recebe, o promotor tem que enviar isso para o juiz. O juiz recebe e fala o quê? Ele pode, o juiz, concordar com o MP ou discordar do MP. Se ele concorda com o MP, arquiva tudo, acabou. Se ele não concorda com o MP, juiz manda em promotor? Não, claro que não. São duas instituições dotadas de autonomia, cada um com a sua missão, né? Pois é. E aí, o juiz não tem o poder de dar continuidade, né? O que ele faz? O juiz não concorda com o promotor, manda para o chefe dele, que é o Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça recebe, né, essa remessa feita pelo juiz com a promoção ministerial pelo arquivamento e o despacho do juiz falando que não é caso de arquivamento. O PGJ analisa tudo e faz ou decide que é caso de arquivamento ou que é caso de continuidade de se propor a ação socioeducativa.
Se o PGJ concorda com o promotor e entende que é caso de arquivamento do procedimento, o juiz não tem o que fazer, né? Então o PGJ vai falar assim: acolho a fundamentação ministerial do excelentíssimo promotor de justiça e entendo que é caso de arquivamento do presente procedimento. Manda para o juiz. O juiz não tem mais o que fazer. O juiz tem que arquivar. Isso aqui está perfeito. Está lá no artigo 181, parágrafo 2º. 181, parágrafo 2º. Vamos ver aqui as outras coisas. O representante do MP deverá oferecer a representação sempre por escrito à autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para aplicação de medida socioeducativa mais adequada, devendo na representação haver o resumo dos fatos, a classificação do ato infracional e o indispensável rol de testemunhas. Tem alguns problemas aqui, a gente já sabe do problema, né? Pois é. Quando você vai lá no artigo 182, parágrafo 1º, você percebe que nem sempre vai ser por escrito. Por quê? Porque de início o ECA diz, olha, a representação será oferecida por petição, por escrito, né? Dizer que é oferecida por petição e falar que é por escrito é a mesma coisa, tá bom? Que vai estar lá o breve resumo dos fatos, classificação do ato infracional, né? Então, resumo dos fatos, classificação do ato infracional. Agora, podendo ser deduzida oralmente. O que pode ser deduzida oralmente? A representação, em sessão diária instalada pela autoridade judiciária. Ok? Certo? E aí, eu pulei o miolo aqui, que diz o seguinte: nessa petição vai ter breve resumo dos fatos, classificação do ato infracional e, quando necessário, o rol de testemunhas. Quando necessário, não é indispensável o rol de testemunha. Ok? Cuidado. Vamos lá. Letra C. A representação dependerá de prova pré-constituída da autoria e da materialidade em face das peculiaridades deste procedimento, que se refere a adolescente supostamente envolvida em ato infracional. Qual é o problema? Olha lá o parágrafo 2º desse mesmo artigo 182. A representação independe de prova pré-constituída de autoria ou materialidade. Ok? Porque se a representação ela é pedagógica, né, o seu objetivo maior é pedagógico, não precisa, olha, se aquele pode até não ser ele, mas ele está envolvido, né? Então não precisa de muita coisa, não vamos burocratizar, porque o objetivo maior é ajustar esse adolescente, ok? É isso, tá bom? Então independe de prova pré-constituída. D. Oferecida a representação, o juiz deverá designar audiência de apresentação do adolescente, devendo ser os pais cientificados do teor da representação e notificados a comparecer acompanhados de advogado. Não sendo localizados os pais, será nomeado defensor dativo e realizada a audiência. Tá errado, né? Porque olha só o que diz o 184, parágrafo 2º. 184, parágrafo 2º. Diz o seguinte: essa parte inicial está toda correta, o finalzinho que está problemático. Se os pais ou o responsável não forem localizados, a autoridade judiciária dará curador especial ao adolescente. Não é defensor dativo, é curador especial, ok? Aquele que vai zelar pelos interesses do adolescente naquele processo. Por isso que é curador especial, ok? Vou te mostrar qual é o problema. Letra E. Oferecida a representação, por que não é defensor dativo? Vou te mostrar isso aqui, ó. Oferecida a representação, o juiz deverá designar a audiência de apresentação do adolescente,
e determinar a notificação para comparecimento, ok? Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária deverá nomear curador especial e dar seguimento ao procedimento. Então, o que a banca fez? Ela trocou. Quando os pais não aparecem, curador especial para o adolescente. Quando o adolescente some, vai dar defensor dativo? Se fosse adulto. Adolescente é diferente. Olha só o parágrafo 3º do mesmo 184. Diz o seguinte: não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito até que ele seja apresentado. Entendeu? Então, primeiro que aqui trocou, aqui não é defensor dativo, é curador especial, se os pais não apresentam, não forem localizados, mas o adolescente está ali, tá bom? Agora, quando o adolescente não é localizado, aí qual é a situação? Aí tem que sobrestar, ou seja, paralisar o trâmite processual e determinar a busca e apreensão desse adolescente infrator. É desse jeito. Tudo bem? Ok? Paro por aqui, né? Treinamento total é aqui no Super Professores. Tchau, tchau!